Paz e luz, muita paz, muita luz na sua vida. Vamos falar sobre por que os espíritos gostam de se apresentar como animais. Espíritos e os animais. Será o nosso comentário de hoje e queremos que você abra sua mente para o conhecimento de Deus. Porque os espíritos gostam de se apresentar em forma de animais. Porque tanto o espírito de luz como os espíritos de trevas, que são os demônios, gostam de se apresentar em forma de animais. Espíritos de Deus, ou seja, anjos, gostam de se apresentar em forma de animal, e também os espíritos caídos, que são os anjos caídos, se apresentam em forma de demônios, de animais, né? Os demônios se apresentam em forma de animais. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, o Espírito de Deus, quando Jesus foi batizado no Jordão, veio sobre Jesus em forma de pomba, ou seja, de paz. O Espírito Santo de Deus também se revestiu com uma forma de animal. Jesus, ele era representado em Apocalipse como cordeiro, ele também é representado como leão. Então Jesus, ele se veste no mundo espiritual como cordeiro e como leão. Herodes, Jesus representou como uma raposa velha. Diga aquela raposa velha, né? Então, o comportamento, a alma de Herodes era a alma de uma raposa velha. O diabo é a antiga serpente dita por Jesus Cristo e pelos evangelhos como aquela serpente que enganou Eva, a antiga serpente, também chamada de dragão. Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, é um demônio boi. Se apresenta em forma de boi, de homem gordo, de boi, tanto boi como homem boi, metade homem, metade boi. Os animais seriam as roupas espirituais, tanto de homens, animais e até do Espírito Santo de Deus. Anjos de Deus também utilizaram essa roupagem. Então, para nós compreendermos melhor o que está descrito no livro Enigma dos Sonhos.blogspot.com, é que os animais são a roupagem da alma, ou seja, a nossa alma se vestiria de animais. Então nós poderíamos nos vestir de qualquer animal. Os anjos também fazem isso, né, e se apresentam em forma de animais. E até o Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus, que é a coisa mais fina do universo, se apresentou em forma de uma simples pomba. Pomba da paz, da alegria, da felicidade. Cada animal representa uma parte da alma humana. Quando Deus fez o homem da terra. E foi da terra onde Deus fez todos os animais. Quando Deus disse, produza da terra animais, segundo a sua espécie, macho e fêmea. Então, de repente, se levantou da terra um crocodilo, se levantou da terra, né, uma vaca, um boi, né, e aí, como fruto da própria terra, como expressão da mãe terra, né? Daí, depois que Deus fez os animais, Deus pegou e fez o homem da terra, ou seja, da onde os animais tinham saído. Pois bem, dentro do homem haveria todos os animais. Segundo a teoria do livro Enigma dos Sonhos, o homem teria dentro de si todos os animais. Leão, cachorro, bode. Eu não tenho bode dentro de mim, eu não tenho cachorro, não tenho cobra, não. Todos nós somos constituídos, segundo o livro, né, Enigma dos Sonhos, de minha autoria, graças a Deus, lança essa teoria, que temos dentro de nós todos os animais. E de vez em quando esses animais se manifestam ou nós nos vestimos com esse animal. Então, dentro de você haveria um jacaré, um boi, uma vaca. Você literalmente é o príncipe dos animais. O rei dos animais não seria o leão. O leão seria um animal jurídico, um animal que expressa força jurídica. Mas o rei dos animais seria o homem. Pois bem, exemplo, boi, né, ele representa a força da raça, da carne, as leis da carne. O bode, né,
é um animal político. Então nós encontramos na Bíblia o bode do sul dando marradas no bode do norte, e esses bodes eram dois reis brigando pelo poder. Então podemos concluir que o animal interior, o animal representado por anjos, por espíritos, por nações, o bode seria um animal político. O bode preto é o diabo, ou seja, é o animal político de Satanás, né? Então, continuando, a cobra representa a sabedoria humana, o leão representa o animal jurídico, as leis jurídicas, o boi já foi falado, mas a vaca representa a sua natureza, a vida. Se a vaca for magra, a vida magra, pobre. Se a vaca for gorda, a vida rica. Então temos a águia, animal de precisão, temos o urso. Então cada um desses animais teria uma expressão, seria uma expressão da sua alma, ou da alma do espírito que está usando. Se o demônio se apresenta como boi, é ele o Beelzebul, o demônio mais famoso da Bíblia, que começa a ser adorado lá no Antigo Egito, passa pelo deserto, o povo de Israel adora esse Deus, e é um Deus geralmente que trabalha com a questão racial, questão financeira, dinheiro, de prosperidade. Em Apocalipse encontramos fatos semelhantes, né? Anjos de 4 faces, 4 animais, encontramos animais mistos, né? Leão, urso, leopardo. Encontramos também a Bíblia, né, representando nações como animais. As nações também são representadas por animais, né? Encontramos hoje, na atualidade, por exemplo, os tigres asiáticos, que são as nações asiáticas. Os tigres são comparados com tigres, e realmente eles se comportam como tigres, são agressivos no comércio, conseguem fazer um produto lá na China ser mais barato do que um feito aqui no Brasil. Então os tigres asiáticos, a águia americana, então as nações também costumavam representar-se como animais. Encontramos os vikings, que usavam aquele chifre, né, aquele chapéu de touro, que hoje seria o corno, né? Mas ninguém quer usar esse chapéu hoje, mas naquela época representava poder, autoridade. E chifre na Bíblia representa autoridade. E eles pegavam couro de boi, colocavam sobre os seus ombros e colocavam aqueles chifres. Encontramos também na antiga China os lutadores, né? No Japão também, eles lutavam a dança dos animais, a luta dos animais. Por exemplo, a dança da águia, a dança da cobra, né? A dança do tigre. Aquela dança do tigre, aquilo vai muito mais do que você olhar para um tigre e falar, vou lutar que nem um tigrezinho, assim com a mão. Não, eles personificavam um tigre. E assim, a sua agressividade de tigre, o seu tigre interior, se manifestava e ele virava uma fera na hora da luta, né? Encontramos uma representação no livro Bahia dos Holandeses, né? A Bahia dos Holandeses, .blogspot.com, Bahia com I, Bahia dos Holandeses.blogspot.com. Você chegando lá, você vai encontrar um personagem, Van Soares de Goa Roper. E esse personagem, ele sonha um mestre japonês, né, chinês, chegando na beira da praia de Lucena, na Paraíba, e uma voz dizia para ele, né, você quer saber como nós treinamos os campeões? Eles quero. Então aquele homem abria o seu peito, do seu peito saía cachorro, tigre, elefante, animais. Então ele treinava aqueles animais na beira da praia, a agressividade de cada animal. E depois ele abria seu peito novamente e aqueles animais pulavam dentro dele e ele ficava um guerreiro forte. Então, a filosofia desse sonho, descrito nesse livro, Bahia dos Holandeses, é que o homem que quer ser um campeão, ele tem que treinar os animais interior que ele tem, né? O louco, segundo o livro Enigma dos Sonhos, seria justamente um cara que teria um desses animais loucos. O tigre, o cachorro, o boi, ficou pirado. Então, se esse animal assumir a direção da vida dele, a direção da matéria, da carne, ele vai fazer atrocidades como esses maníacos loucos que matam crianças e mulheres por aí. Pois bem, os animais estão escritos em toda a Bíblia, inclusive representando nações, como foi o caso do sonho, né?
quando o apóstolo sonhou que viu um vaso do céu, no livro de Atos dos Apóstolos, e tinha todas as criaturas imundas, né? Ou seja, consideradas imundas, pato, vaca, um bocado de animal dentro daquele vaso. Então a voz dizia para ele: mata e come. Aí ele dizia: não, eu não vou matar e comer coisa imunda dessa maneira. Então a voz dizia: não torne imundo o que Deus purificou. E aqueles animais naquele vaso do livro de Atos dos Apóstolos representavam nações. Pois bem, a Bíblia fala muito dessa questão de animais. E as aparições são muitas. Demônios que se apresentam em forma de cachorro, cachorro preto, cachorro vermelho, cachorro branco. Sim, em forma de bode, né? Que aí geralmente é uma aparição muito triste, porque vai dar bode, vai dar problema. Geralmente o bode só apresenta-se na área política, não é a política partidária não, mas na política do convívio, e realmente dá bode. É uma problemática muito grande. O Beelzebub, que costuma aparecer, e realmente, até no carnaval se fundiu, né? Que as adorações começaram no Antigo Egito, com sexo, e depois foi para a Antiga Grécia, e hoje nós encontramos o carnaval com uma quantidade de boi muito grande. É boi isso, boi aquilo, e as pessoas ficam pensando: por que botaram um boi no carnaval? Porque o boi de carnaval, o boi é o Beelzebub, é a força do boi, é a força da carne, é a festa do boi, é a festa do Beelzebub, é o demônio mais famoso da Bíblia. É um principado, não é um demônio, mas uma casta de príncipes do inferno que se apresenta em forma de boi. Pois bem, o exemplo é dado, o exemplo de Beelzebub. É uma entidade, um príncipe, uma casta de príncipes do mal. É o mais famoso desde o Egito, e o carnaval tem um princípio muito forte dentro da área do Beelzebub. Por isso que o boi é essencial, e nunca houve um carnaval sem aparecer um boi como representante de Beelzebub. O próprio Mamon também é Beelzebub, Moloque, Dargon, são Deus, muda o nome, porém um Deus só, que é o Beelzebub. Então ele aparece como boi, homem-boi, boi preto, né? É o bezerro de ouro adorado no deserto. É o Deus das riquezas. A roupa principal dessa entidade é o boi. Então ele se veste de boi porque é a roupa da alma dele. A pombagira, por exemplo, a pombagira geralmente é uma pomba de cor marrom, já que o Espírito Santo apareceu em forma de pomba. E até hoje também em visões e sonhos aparece em forma de uma pomba branca, pomba de luz, com as cores do arco-íris, coisa linda e maravilhosa. E a pombagira não, ela se apresenta em forma de uma pomba marrom, né, que é a pombagira, e essa pomba é um demônio de atração, trabalha em cima da atração. Ela gera uma tesão muito grande, ela gera repulso, né, ela gera um abandono, ela gera uma procura muito grande da pessoa. Então a pombagira nada mais seria do que um demônio, né, de atração, que gosta de se apresentar como pomba. Pois bem, a natureza da pessoa também é representada por animais. Para você ver, é fácil alguém dizer: ah, fulano é uma cobra velha. Aquilo é um macaco velho, raposa velha, cobra velha criada, que não dá ponto sem nó não. Então você vê que as pessoas costumam representar as outras pessoas, a alma das outras pessoas, como animais. Fulano é uma cobra velha, aquilo é uma raposa velha, vai criar cobra para te picar, ele é uma cobra. Pois bem, isso está embutido na nossa natureza, dentro de você, dentro de mim. Se você um dia ver ou sonhar com um bode preto, é claro que você vai ver que não é nada de Deus, que é um demônio perigosíssimo. Rapaz, sonha com um bode preto, demônio. Por quê? Porque é a roupagem que aquela entidade utiliza para representar a área que ele vai atacar, ou a área que ele atua. Dentro do homem tem a soma de todos os animais. Então dentro de nós, segundo o livro Enigma dos Sonhos, existem todos os animais. Temos dentro de nós a nossa serpente interior, e isso é dito tanto na Bíblia como também entre os índios. Os índios acreditavam que quando ia haver qualquer problema de traição, por exemplo, a serpente interior dele aparecia num sonho, aparecia numa visão, avisando: olha, tenha cuidado, sabedoria humana, esperteza,
à vista. Então, nós encontramos exemplo de animais em Apocalipse, é o que mais tem animal. Cavalo, que representa poder, cavalo preto, né? Poder da morte, cavalo amarelo, doenças, né? Ou seja, as cores do cavalo, o cavaleiro vinha em cima, aquelas cores, e tanto o cavalo quanto as cores representavam exatamente uma força da natureza, um espírito, um ataque. E isso traria várias representações. Encontramos várias representações, até aquela que João olha e vê um cordeiro meio morto. Era Jesus Cristo. Encontramos o cordeiro. E tem também na passagem do trono branco, onde Deus separará as ovelhas dos bodes. Então é novamente utilizado a temática representatividade de animal. Então Deus separará os bodes das ovelhas. Quem são os bodes? São aqueles que não deram ouvido a Deus, ao bem, à luz, que seguiram as trevas. Quem são as ovelhas? São aqueles que seguiram a luz, aqueles que ouviram Deus, ouviram as coisas boas. Pois bem, a alma humana, dentro de nós temos todos os animais. Somos o rei dos animais e temos dentro de nós todos os animais. É como se Deus tivesse pego cada animal e colocar dentro de Adão. E Adão, como rei dos animais, o rei dos animais, tinha dentro dele, nós somos também Adão, todos os animais. E cada animal representa uma parte da natureza humana. Como dentro de nossa natureza geral, tem a parte da natureza do animal. Ou seja, dentro de nós temos um boi, uma vaca. Aí a pessoa, dentro de você tem uma vaca, a vaca é tua mãe. Mas você levando isso para um lado filosófico e espiritualista, espiritual, notamos isto mesmo. Jesus era um cordeiro, se comportou como cordeiro, mas também Jesus era um leão. Ou seja, ele veio na área jurídica para destronar, para dar uma liminar sobre Satanás, sobre o que ele tinha feito. Satanás veio falar com Eva, por que ele não veio e não se apresentou? Oi, tudo bem, eu sou Lúcifer lá do céu, olha, eu sou o cara, tal. Não, ele procurou um animal e se personificou na cobra, na serpente. Você já tinha parado para pensar nisso? Que Lúcifer podia chegar, ele mesmo, bonito, um anjo bonito. Oi, tudo bem, Eva? Eu sou Lúcifer, legal. Bom dia, Eva, tudo na paz, né, Eva? Tudo legal. Mas não, ele procurou um animal chamado serpente, o que a Bíblia diz que era um dos animais mais sábios que existia dentro do jardim do Éden. E através dessa serpente ele puxou a conversa com Eva, mostrando que Eva e Adão também falavam com os animais, e eles começaram a bater papo, e aí onde ele foi enrolando Eva até Eva cair. E quando Eva caiu, o pecado não foi consumado, porque ele queria que Eva derrubasse o seu esposo, e não ele. Porque se ele derrubou Eva, Eva ia ser perdoada. Se ele derrubasse Adão, Adão também seria perdoado. Mas quando Eva foi até Adão e conseguiu fazer Adão cair, então o pecado se consumou e a lei veio sobre a humanidade. Pois bem, amigos, temos que nos relacionar muito bem com os animais interiores dentro de nós. O ser humano é um ser que ele não sabe nem quem ele é mesmo. A gente não sabe quem somos. Na hora é que aquele cara leso, quietinho, que não fala muito, carinha de santo, se manifesta um urso, se manifesta um leão, uma cobra, uma serpente, porque está tudo dentro dele. E a pessoa pode ter vários animais dentro da pessoa. E os espíritos utilizam os animais justamente para se apresentar aos homens, e eles agem em forma de animais. É a área que eles estão atuando. Se ele se apresenta em forma de serpente, é porque ele vai agir através da área da sabedoria humana. Se ele se apresenta como cachorro preto, então ele vai agir na área de briga, de confusão, de intriga. Se ele se apresenta na forma de boi, então é porque ele vai agir na área da carne, das leis, da raça interior. Interessante, né? Leia o livro Enigma dos Sonhos,
Paz e luz.